Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos ao vivo aqui do Templo Central da Assembleia de Deus em Caratinga e temos a oportunidade maravilhosa de hoje, com essa ferramenta importante que é a internet, estudarmos juntos a Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, Jesus, o Homem Perfeito. É a lição do primeiro trimestre de 2020. Até o momento já estudamos as 11 lições anteriores e hoje nós teremos o privilégio de falar dessa lição tão importante que nos bastidores aqui estávamos comentando, né, professor Joás, Léo, que vai ser, no nosso ponto de vista, a lição mais importante desse trimestre. Claro que nós estamos falando de uma doutrina mais pura, de uma doutrina maravilhosa, que é a Cristologia. Então nós vamos trabalhar esse assunto aí no decorrer da nossa lição, desse tempo que nós temos determinado. Nós vamos fazer uma oração, claro que nós queremos orar, queremos agradecer a você que está aí conosco, que está nos acompanhando. Queremos dizer a você a nos acompanhar nas nossas mídias sociais, através do Instagram, do Facebook, dos nossos canais no YouTube, adec.oficial. Siga-nos lá, deixe seu like, faça seu comentário, assine lá, ative o sininho e faça parte desse movimento tão importante que é a pregação da Palavra de Deus. Se você pode, feche seus olhos aí onde você está e nós vamos orar, falar com o nosso Deus, e a partir daí nós vamos então começar o comentário da nossa lição 12, Jesus, o Homem Perfeito. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que estamos aqui reunidos, tendo a oportunidade de entrar em muitos lares, em muitos pontos de trabalho onde os teus filhos estão reunidos, onde muitas pessoas estão agora participando desse momento importante que é o estudo da Palavra do Senhor. Queremos te agradecer de uma forma especial, Senhor, por esse momento que estamos atravessando, por esse momento que estamos vivendo agora. A Bíblia diz que em tudo dai graças. Claro que nós não estamos dando graça por um momento ruim, claro que não, mas estamos dando graça pela proteção do Senhor, pela tua sustentação, pelos teus cuidados. Quanto a esse momento difícil que estamos vivendo, a nossa palavra, Senhor, é uma palavra de temor, é uma palavra de conscientização, e queremos pedir ao Senhor, Pai, que nos ajude a conviver com esse momento, nos ajude, Senhor, a superar essas dificuldades, e nós vamos continuar confiando no Senhor. Nós vamos continuar pregando a Tua palavra, continuar avançando as fronteiras rumo à pregação da palavra do Senhor. Abençoe agora todos quantos estão conosco nessa caminhada. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha repreender toda ansiedade, toda preocupação, que o Senhor venha tranquilizar os nossos corações. Nesse momento, Pai, é tanta notícia ruim que nós estamos ouvindo, vendo, mas eu quero te dizer, meu Pai, quero dizer, Senhor, que nós estamos confiados no Senhor. E aos nossos ouvintes, ó Pai, nós queremos pedir, Pai, que aquela palavra de Pedro se cumpra agora em nós, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Cuide de cada um de nós, Senhor. Estenda as tuas mãos e nos dê a tua paz. É a nossa oração em nome de Jesus. Pois bem, nós queremos agradecer mais uma vez a você pela companhia e queremos dizer que o nosso chat a partir de agora está aberto. Dentro da lição, qualquer dúvida que você tiver, deixa lá a sua pergunta, a sua sugestão, que nós estaremos de bom grado te respondendo. Temos todas as respostas? Talvez algumas não, e isso é muito normal se tratando de ser humano. Mas dentro das nossas possibilidades, né, professor? Vamos estar atendendo aí as expectativas, né, Léo? E vamos estar trabalhando isso aí. Estamos conectados com pessoas de várias partes do Brasil, até mesmo do exterior. Vai aqui o nosso abraço carinhoso, vai aqui a nossa gratidão, que Deus te abençoe e que você possa ser alcançado pela palavra de Deus. Pois bem, a lição de hoje é a lição de número 12, Jesus, o Homem Perfeito, e o textual dessa lição está em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens. Verdade prática. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. A sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Então, os nossos ouvintes aí já percebeu que nós vamos falar sobre a natureza de Jesus, 100% homem e 100% Deus. Leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 40 a 52. Quero pedir o Léo ou o Joás aqui, eu vou ler um versículo e cada um de nós vamos compartilhar aí
para folgar a nossa garganta aqui, pode ser? Beleza, é bom que nós vamos interagindo com nossos participantes aí também, os nossos internautas. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Graças a Deus. Pois bem, como de costume nós temos de comentar a nossa lição, nós costumamos a fazer nas nossas classes uma visão panorâmica de toda a lição. E eu quero pedir o Léo para que faça, dar essa visão panorâmica a todos os nossos ouvintes, nossos participantes. Pelo menos você vai começar a entender do que se trata essa lição e quais assuntos vamos abordar a partir desse momento. Pai do Senhor, irmãos, o tema da nossa escola dominical do trimestre é a raça humana, origem, queda e redenção. E hoje nós estamos falando já, da lição número 12, que é Jesus, o homem perfeito. O objetivo geral desta lição é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Dentro da lição ainda, nós temos os objetivos específicos. São 3 esses objetivos. O primeiro é expor a divindade de Jesus. O segundo é explicar a humanidade de Jesus. E o terceiro, assinalar a perfeição de Jesus. Nossa lição, dividida nesses 3 tópicos, nós temos antes a introdução. Logo em seguida, nós temos o tópico 1, que é Jesus, o verdadeiro Deus. Dentro do tópico 1, a nossa lição ela é dividida em 3 subtópicos, sendo eles o subtópico 1 do tópico 1, sua eternidade com o Pai. O subtópico 2, seus atributos, grandezas e perfeições. E o subtópico 3, esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Logo em seguida nós vamos passar para o tópico 2, que seria Jesus, o verdadeiro homem. Esse subtópico 2, ele é subdividido em 5 subtópicos, que seria: Jesus estava no seio do Pai, profetizado no Antigo Testamento, encarnado no Novo Testamento. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. E para finalizar, o tópico 3, que seria Jesus, o homem perfeito. O tópico 3, da mesma maneira, é subdividido em 3 subtópicos, que são eles: a humanidade de Jesus, Jesus, o último Adão, e a perfeição espiritual e moral de Jesus. Então, logo a gente vai discorrer todos esses tópicos e subtópicos. Nós temos, para finalizar, a nossa conclusão. E assim nós vamos dar início para que nós consigamos levar a vocês o que a gente tem o que Deus tem para cada um de nós. Bacana, Léo. Joyce, nós vamos começar agora a nossa introdução, falar dentro do nosso contexto, da nossa lição. Mas antes disso, só fazer um pequeno lembrete aqui, dentro da mesa da nossa lição.
A declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, quanto à humanidade e divindade de Jesus Cristo, expressa claramente: a Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. Nós vemos isso de forma implícita e explícita na Bíblia. E todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 3. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui as duas naturezas, e essa união mantém intactas as prioridades de cada natureza, o que está claramente expresso em seu nome, Emanuel. Então isso aí é muito claro. Introdução. Vamos lá, nós vamos comentando a lição, à medida que for surgindo aí as perguntas, lembrando aí que o nosso chat, nós temos aqui um suporte muito bacana, e fica à vontade de fazer suas sugestões, dar sugestões aí no nosso programa, falar o que você de dúvida, enfim, fica à vontade em interagir conosco aí. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje na encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Então, na introdução nós já mostramos aí para que viemos, né? Tem bastante coisa nessa introdução aí, né? Sobre a encarnação, sobre as duas naturezas, as implicações, né, de como você entende isso. E assim, a respeito de Jesus, o pastor já falou nessa introdução aí, né, que é a Bíblia que diz a verdade sobre ele, né? Nós temos muitas filosofias, né, teológicas, né, que vão falar de um Jesus estranho às Escrituras, né? Se a gente for lá no começo da igreja, na era apostólica mesmo, em diante, né, a gente vê um monte de filosofias equivocadas a respeito de quem Jesus é, né? Aí a gente vai ver arianismo, e depois lá no quarto século apolinarianismo, eutiquianismo, né? E um monte de filosofias a respeito de quem Jesus é, do seu papel redentivo, da sua natureza, né? Sobre as duas naturezas, cada uma dessas filosofias vai dizer uma coisa. E assim, todas essas heresias nasceram lá no começo da história da igreja e foram combatidas assim que nasceram, e você vê elas voltando depois, século XII, século XVI, e hoje todas elas estão aí, né? Ativas. Todas elas têm seus representantes aí no meio religioso hoje. Então é importante a gente vai fazer isso nessa lição, né, de que Jesus nós estamos falando, né? Bom lembrar isso aqui, professor Joás e Léo, que bem no início da igreja, lá no, vamos falar assim, no primeiro século ainda da igreja, nos primeiros momentos ali, na era apostólica, a escrita, o motivo de João ter escrito o Evangelho e também as 3 epístolas foi exatamente para combater o gnosticismo. O que é a doutrina gnóstica? É que eles não acreditavam na deidade de Jesus. Não acreditavam que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então isso trouxe uma confusão no primeiro século, motivo esse de João escrever suas epístolas. E é incrível, Joás, que está bem ativo nos dias atuais, né? Essa confusão, né, a respeito das duas naturezas de Jesus, ela está, parece que em todas as denominações, né? A denominação defende uma declaração de fé, mas dentro da denominação vão falar de nós, Assembleia de Deus. Eu já ouvi declarações eutiquianas, né, declarações arianas, né, dentro da nossa denominação, né, pregadores nossos e coisas do tipo. Então, é uma confusão comum, né, a respeito das duas naturezas. Porque Jesus ele é uma pessoa, né, falando de subjetividade, de pessoalidade, ele é uma pessoa, mas ele tem duas naturezas. É difícil entender isso mesmo, mas se você for recorrer à Bíblia, o que as Escrituras dizem sobre ele, desde Gênesis, né, que as Escrituras falam dele, toda a Escritura fala dele,
né, a gente vê que essas duas naturezas elas não entram em conflito uma com a outra e elas estão em plena harmonia, né? Jesus é totalmente Deus, Jesus é totalmente homem, mas a gente tem essa tendência de pensar assim, quem morreu na cruz? Deus não morre. Então quem morreu na cruz foi o Jesus homem. Eu já ouvi pregadores nossos falando assim, né? Isso aí é uma heresia, né? Porque quem morreu na cruz foi o Deus homem. É estranho, Deus morreu? O Deus homem morreu, né? Então a gente tem que ouvir essas coisas e com bastante cuidado examinar as escrituras e ver se é assim mesmo, né? Essas duas naturezas elas estão em plena atividade na pessoa de Jesus. Quem morreu na cruz foi a pessoa de Jesus Cristo, né? O Deus homem. Então é lógico que essa confusão vai para todas as outras situações, né? Quem mandou o vento calar? Foi o Jesus, foi o Cristo, foi o Messias, foi o Deus. Né? Foi o Deus homem. São coisas que a nossa mente é muito limitada para entender também. Sempre a gente fala isso. Quando a nossa mente não conseguir captar e quando a gente não tiver respostas claras para isso, é melhor ficar calado. Então, assim, é uma questão de precaução. As mesmas medidas de precaução que nós estamos tomando agora frente a esse coronavírus aí, muito mais precaução com relação à heresia bíblica. Muito mais precaução. Então é bom a gente lembrar isso também. É só para a gente mostrar isso claro aqui, eu não poderia deixar passar essa oportunidade de jeito nenhum. Eu sou muito oportunista com relação a isso, então eu não posso deixar passar. Quando a gente fala, por exemplo, dessas duas naturezas, tem um texto bíblico? Não tem um não, tem um monte. Tem um monte de texto bíblico. Toda a Bíblia gira em torno de Jesus, Léo. Jesus é o ponto central da Bíblia. Eu já falei isso várias vezes. A nossa mensagem deve ser cristocêntrica. Se não for, está fora do contexto bíblico. Mas um texto muito bacana, que eu sempre falo isso, mostrando as duas naturezas de Jesus, sendo homem e sendo Deus, e nós vamos falar disso aqui mais daqui a pouco, é exatamente aquele texto de João 3,13. Quando Jesus está falando do novo nascimento a Nicodemos, e ele expressa essa palavra: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ele está falando com Nicodemos, a expressão do presente, está no céu. Ele mostra a sua natureza humana, que ele está falando com Nicodemos, e mostra a sua natureza divina, que ele está no céu. Tem alguma dúvida nisso? Tá vendo? João é fantástico nisso aí, né? Se você for João 7,38, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui desde o começo, né? A quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água. Quem crê em mim, como diz as escrituras. Palavra. Né? Então, você pode ter 4 religiosos de 4 religiões diferentes falando: Jesus morreu na cruz para me salvar. E os 4 vão estar falando coisas totalmente diferentes uma do outro, né? Então é importante a gente fazer esse exercício de qual Jesus ele está falando, né? Como ele enxerga esse Jesus que ele está dizendo que morreu na cruz para salvar ele, né? Porque cada um vai enxergar de um jeito, é preciso ter cuidado, né? E é muito cuidado, principalmente uma doutrina muito séria, né, Léo? É verdade. E eu percebo assim, quando a gente vai compreendendo a hermenêutica toda, fazendo a interpretação toda da Bíblia, a partir desse momento a gente percebe que Jesus, ele está presente em todos os livros da Bíblia. Só que isso é uma questão mais complexa um pouco, mais profunda, porque demanda realmente um estudo. Por isso que lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, Paulo escreve, né, ao qual o Cordeiro que estava presente antes da fundação do mundo. Em Apocalipse 13, versículo 8, também diz isso. Ou seja, Deus, Jesus, na Trindade, já estava presente antes da fundação do mundo. Mas, devido a essa complexidade, para os telespectadores, para as pessoas que estão nos assistindo, não obstante nós estarmos num estudo bíblico, é importante deixar registrado isso. Agora, ele se fez carne quando? Há 2000 anos atrás. E João explica muito bem isso no capítulo 1, e que a gente vai discorrer logo em seguida aqui na sequência da lição. Bacana. Então nós vamos entrar no nosso capítulo 1 aí. Olha que nós paramos agora só na introdução, hein? Só na introdução. Se não for falar da introdução, que não vamos ficar o dia inteiro aqui, e assim, não tem jeito, é isso mesmo. Isso é muito bacana. Olha bem, né? No primeiro capítulo nós vamos falar desse tema, Jesus, verdadeiro Deus.
Professor, nós vamos tratar agora só desse tópico, Jesus, verdadeiro Deus. Somente de Deus. Ponto 1. Como Deus. A eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Seguinte, nós estamos falando da eternidade com o Pai. Vou falar de um outro texto de João. Vamos falar do outro texto de João. Vamos fazer duas comparações aqui, Joás e Léo. João começa a escrever o Evangelho, não a epístola, o Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele e por ele nada do que conhecemos, né, nada do que foi feito se faria se não fosse por ele. Então observe, Jesus é Deus, estava com Deus, é Deus, o Verbo encarnado, o Logos de Deus, tá? Vamos trabalhar um pouquinho isso aqui, professor? Vamos lá? Uma coisa interessante aí é o unigênito de Deus, né? A gente precisaria de muito tempo para explicar isso aqui, como que é muito complexo, mas é assim, para clarear um pouco, ele é gerado de Deus na eternidade, né? Então ele não teve começo, ele não teve um princípio, uma gênese, né? Ele é da mesma genética do Pai, né? Desde a eternidade, de eternidade em eternidade, ele é Deus. Tanto é que Isaías, né, 9:6 vai dizer isso, né? Um dos 4 nomes do Messias que aparece ali é Pai da eternidade, né? Então ele é eternamente, né? Ele não existe, ele é, né? Jesus ele é Deus. E assim, no momento em que ele se fez carne e habitou entre nós, ele é Deus homem. Perfeito. É aí que é o negócio, né? Não é como Apolinário lá, o bispo de Laodiceia, lá no 3º século, né? Ele falou, não, o corpo humano de Jesus era só um invólucro, né? Era como se fosse uma marionete, era como se fosse um avatar, né? Atualizando os termos. Sim, aí, sim. né? O Jesus Deus, ele encarnou ali, e aquele corpo, a única coisa de humano que ele tem é o corpo, né? Isso tem implicações soteriológicas sérias, porque se é assim, ele não poderia nos redimir. Se ele não é homem, plenamente homem, ele não pode redimir o homem, né? Deixa eu só interromper aqui, professor, e só um minutinho, tá? Nós temos aqui muitas pessoas, eu estou recebendo o link aqui de muitos irmãos conectados aí, irmãos lá de Tubarão, em Santa Catarina, nosso abraço aí. E nós temos aí muita gente conectada na nossa escola. Um abraço a todos esses irmãos, a todas as pessoas que estão conectadas aí. Um forte abraço nosso aqui, da nossa Igreja Assembleia de Deus, do Tempo Central e de todo o campo de Caratinga. Se porventura alguma pergunta aí, manda aí no nosso chat, tá? Nós estamos comentando a lição de número 12 e queremos ser bem específico dentro dessas questões aqui que vão surgir, tá? Então, dentro do comentário da lição, fique muito à vontade. Nós temos aqui um suporte preparado para esclarecer as dúvidas que porventura surgirem. Professor, nós comentamos há um tempo atrás que um negócio muito bacana sobre essa questão de Jesus ser gerado. Gerado quando ele se tornou carne e habitou entre nós. Ele é Deus. Então é bom a gente esclarecer isso também. E um outro fato muito importante, Léo, que nós estávamos comentando na gravação da lição, que nós temos no nosso canal, e aproveitamos e deixamos aí o convite a você a participar da transmissão aí das nossas lições através da TV Sistec, todos os dias o comentário da nossa lição da EBD. Então nós gravamos esse programa, esse está sendo ao vivo, mas nós temos uma gravação também onde nós falamos de todas as lições. Quando nós falamos, por exemplo, quando se falou, professor, de Adão, o primeiro Adão foi gerado sem pecado, e o segundo Adão também, da mesma forma, que Deus não burlou o sistema. Nós estamos vendo um mundo de tanta corrupção, que seria bom a gente esclarecer isso aqui, Léo, bem assim, falando da eternidade com o Pai. O que nós estamos querendo deixar bem claro é que Jesus, ele não passou a existir. Não foi isso. De um certo tempo ele passou a existir. Não é isso. Ele já existia. A pré-existência dele está claro na Bíblia. Está claro na Bíblia. Ele é Deus. Ele é o Pai da eternidade. A eternidade foi criada por ele.
Então, ele já existia. Não é que ele passou a existir de um tempo, né, professor? E isso são doutrinas que a gente precisa deixar bem claro na Bíblia, senão cria uma confusão aí, isso não pode. A gente pode até ler alguns textos aqui, eu deixei selecionado, né, que estão citados na lição, né, além do Isaías 9:6 que a gente já citou, tem João 1:3 e 4, né, todas as coisas foram feitas por ele, né, nós estamos falando de Jesus. Sim. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, ele é fonte de vida, né? Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Deus também deu também ao Filho a vida em si mesmo. João 5:26, né? Na lição está 16, mas é 26. Está trocado. João 5:26. Bom. Tem Hebreus 7:16, Hebreus 13:8, Mateus 28:20. Né? E ainda dentro do que o pastor falou, apenas para a gente citar, corroborando isso que o senhor falou, lá em Efésios 1:3 e 4, Paulo escreve ao povo de Éfeso da seguinte forma: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aqui eu quero destacar o versículo 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, Cristo já estava presente antes da fundação do mundo. Isso é muito complexo para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, mesmo para aqueles que conhecem. Contudo, é muito importante que a gente coloque isso, porque o nosso comentarista, dentro do tópico que estamos falando, especificamente ele está colocando no tópico 1, ele está querendo demonstrar e mostrar o Deus, Jesus, o verdadeiro Deus. Ele está mostrando Deus, ele quer mostrar nesse tópico 1 tudo aquilo que ele é. Ele está falando da eternidade, compadre. É complexo porque a questão é a eternidade. A gente não tem como entender o que é isso. O que é eternidade? Nós estamos presos ao tempo. A gente não consegue, a gente não tem nenhuma intuição do que seja a eternidade, né? Não tem paralelos para medir, para comparar. Então, ele foi gerado na eternidade. Olha só, lá na eternidade, o Pai já viu ele nascendo lá no ventre de Miriam. Então é um negócio muito complexo que a gente não vai ser capaz de explicar facilmente. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu falei isso no estudo bíblico aqui recente sobre essa questão da... Como que Deus vê isso? Como é que é essa questão da presciência desses atributos que é só de Deus? Nós vamos falar no tópico 3 aqui, tá? Nós vamos falar no tópico 3 aqui. E no tópico 2 aqui nós vamos falar desses atributos. Vamos aproveitar e vamos ler e já vamos comentar isso aqui. Bacana. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável. Ele é onipresente, é onisciente, sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Talvez os nossos internautas aí tenham estranhado essa expressão sendo Deus de Deus. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui, tá, professor? Mas que eu quero falar sobre esses atributos de Deus, que Cristo, ele veio com essas prerrogativas também, mesmo sendo homem. Sim. Ele é Deus, tá? Como é que Deus vê passado, presente e futuro? Eu falei isso aqui no estudo bíblico recente agora. Vamos imaginar essa mesa aqui, e para nós é o seguinte: o que foi ontem, a gente já até esqueceu. O que vai ser amanhã não está no nosso controle. Então nós estamos falando de agora. Agora Deus não. Deus, o próprio Jesus, né, sendo homem, sendo 100% Deus, é claro que nós vamos falar no tópico 3 aqui que ele não usou essas prerrogativas de Deus aqui. Ele Sim. se esvaziou da glória, não da divindade. Não da divindade. Mas esses atributos aqui, como é que Deus vê passado, presente e futuro? Igual eu estou vendo essa mesa aqui agora. Passado para Deus é a mesma coisa que está acontecendo agora. Futuro para Deus daqui a 10 mil anos é a mesma coisa que está acontecendo aqui agora. Presente nem se fala. Então, quando a gente fala desses atributos, onipresença, onisciência e onipotência, nós estamos falando de um Deus que é fantástico, um Deus maravilhosíssimo, tá?
Então vamos trabalhar esse ponto aqui. Léo, professor Joás, vamos trabalhar isso aqui, tá? Sendo Deus de Deus. Isso é uma expressão lá do Credo de Nicéia. O Credo de Nicéia, né? Sendo Deus de Deus é imutável, né? Aí está a referência de Hebreus 13:8, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Ele é Deus de Deus nesse sentido, de que lá na eternidade passada, se é que existe passado na eternidade, né? Ele já era Deus. E lá na frente, lá em Apocalipse, né, ele é Deus, né? Na sua encarnação ele é Deus de Deus, né? Isso pode trazer alguma confusão, né, na interpretação de como alguém lê isso, né? Deus o maior de Deus. problema está na interpretação. Dá a entender Sim. que um Deus está falando de um outro Deus menor, né? Pode dar essa ideia, né? Mas vou até não foi aproveitar. essa ideia lá no concílio. Eu vou sempre fazer essas intervenções que a mente funciona desse jeito. É igual tem muita gente que acha, Léo, sobre a hierarquia na Trindade. Sim. Isso já foi debatido várias vezes. Eu não posso falar que há hierarquia na Trindade, uma vez que os três, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão no mesmo patamar, da mesma essência, da mesma substância, comungando dos mesmos pensamentos, dos mesmos atributos. Não posso falar isso. Momentos diferentes. Em momentos diferentes. A gente vê a manifestação do Pai, do Filho e agora do Espírito Santo em épocas diferentes. Sim. Mas são da mesma essência, estão no mesmo patamar. Qual o texto bíblico que nós usamos para isso? 1 João 5,7. Há três que testificam no céu: o Pai com letra maiúscula, o Filho com letra maiúscula e o Espírito com letra maiúscula. E os três são? Há diferença nisso? Claro que não. Então vamos ter cuidado com isso. Ainda falando isso aqui para a gente fechar esse tópico. Exatamente. Só para o comentarista nos colocou essa imutabilidade, essa onipresença e essa onisciência e a onipotência. E ele referendou com alguns versículos, só para citar, só para colocar quais são os versículos, sem citá-los para a gente não delongar muito. Mas a imutabilidade está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, né, que ele é o mesmo ontem, hoje e há de ser. A onipresença, ele está presente em todos os lugares, ele sabe tudo que está acontecendo, os olhos dele nada escapa. E a onisciência, ele tem toda a ciência, e é isso que está colocado aqui. E também a onipotência, ele tem todo o poder de fazer todas as coisas, nos céus e na terra. Não há dúvida que ele é Deus, né? Não tem Não dúvida. tem dúvida Da divindade. Não tem dúvida. Está bem claro isso, dá para ver. Vamos lá, ponto 3, porque nós precisamos correr que a hora não nos espera. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Isso aqui é muito bacana. Quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, que no original, no grego, isso aqui é kenosis, que é esvaziamento. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, acabei de falar aqui, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Paulo fala aqui nesse texto, já fechando aqui essa leitura, que ele não usurpou o direito de ser igual a Deus, tá? Mas em alguns momentos ele usou prerrogativas divinas, porque os homens precisavam saber que ele era Deus e precisava testificar isso. Mas ele esvaziou da sua glória e não da sua divindade. Essa doutrina aí da kenosis, né? Filipenses 2, do 5 a 11, é essencial, assim, né, para qualquer teologia. Muito. Né? E é importante entender por que, né, que a gente usa esse termo kenosis, né? Porque a palavra para esvaziou-se ali, né, é um apax legômeno, né? Ela só acontece desse jeito que está escrito nesse texto, né, no Filipenses 2:7, me parece, né? Ekenosen, né? O jeito que aparece nesse texto só aparece nesse texto, em nenhum outro lugar da Bíblia, né? E isso é muito importante para a nossa exegese, porque do jeito que aparece ali, a ideia de esvaziar é de privar de conteúdo, né? Esvaziar no sentido de privar de conteúdo, como se nós estamos aqui, né? O Léo está de óculos, o pastor está de óculos, aí ele vai se esvaziar, ele vai tirar o óculos, vai tirar o paletó, vai deixar o microfone, o relógio. Isso é esvaziar, é privar de conteúdo, né? Ele não deixou de ser quem ele era. Sim. Ele só
deixou conteúdo lá para depois voltar Fantástico. e pegar de volta, né? Então é interessante essa exegese, porque muitos teólogos e muitos filósofos da teologia enxergam isso aqui de outro jeito, né? E assim, esse outro jeito que eles enxergam não é o que o texto está dizendo no seu original, né? Privar de conteúdo. Até uma ideia de perder reconhecimento, deixar glória, né? Deixar reputação, né? Ser privado de uma boa reputação. Isaías deixa isso muito claro quando ele fala lá no capítulo 53, né? Beleza, formosura, nada de atraente, né? Nós não vimos nada nele que desejássemos. A reputação dele foi prejudicada. Sim. Mas ele deixou de ser Deus? Não, de jeito nenhum, né? Olha bem, quando você falou do original, eu quero até falar para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, nossos internautas aí de forma geral, o seguinte: eu tenho falado muito sobre um aplicativo recente agora que nós temos aí no mundo evangélico, né? My Bible. Joás me ensinou muito sobre isso aqui. Eu estou com ela aberta aqui e ela tem todas as traduções aqui, todas as versões. Isso é muito bom, né, professor? Uma ferramenta extraordinária. Eu estou com ela aberta aqui, só complementando isso que o professor acabou de falar. Kenô vem do grego, tá? Isso significa o quê? Esvaziar, tornar vazio, né? Abrir mão da igualdade, da forma, privar de força, tornar vão, inútil. Então Cristo, ele se humilhou. E Paulo conclui esse texto falando assim: ele se humilhou e foi até a morte, morte de cruz, porque era a pior morte que existia na época, era a morte de cruz. Então olha o tanto que ele se humilhou, o tanto que ele se igualou a nós seres humanos e fez-se homem sem pecado para nos dar a vida. Isso é importantíssimo, essa doutrina. Importante. Isso é muito bom. Pois bem, Ele não estava abrindo mão de sua natureza, ele estava abrindo mão de seus atributos. dos atributos. Naquele momento. É uma questão assim, temporária, né? Ele precisava fazer isso para satisfazer a vontade de Deus, a santidade de Deus, reconciliar o homem com Deus. Só alguém Sim. perfeito poderia fazer. Somente. E entre nós homens não tem. Então foi necessário que ele se encarnasse e habitasse entre nós. E é o único que não teve pecado, né? O único. Fala sobre isso, professor, aquela, É o único que não aquela teve comparação lá, né, dos dois Adãos lá. Ah, sim. Aqui é feita mais à frente, né? O primeiro Adão, né, que pecou no jardim do Éden, né, no paraíso. O segundo Adão venceu no deserto e na cruz, né? É bem pior do que o deserto, né, no Calvário. Verdade. E tem muito a ver com o que Paulo está falando aqui, né, do verso 5 ao 11 do capítulo 2 de Filipenses. Paulo vai mostrando como ele foi se humilhando cada vez mais, né? O Senhor de todo o universo, né? Quem sabe o multiverso, né? Ele deixou de ser Senhor para ser servo, né? Olha aqui, professor. Tem uma pergunta aqui, Léo, do Felipe Moraes. Obrigado, Felipe, pela participação, e queremos deixar claro aí para todos os outros participantes, os nossos internautas, fique à vontade de perguntar. Felipe Moraes pergunta o seguinte: por que Jesus teve que esvaziar da glória mesmo sendo Deus, já que ele não deixou de ser Deus? É uma resposta complicada, difícil, né? Mas eu diria que se ele viesse com toda a sua glória, isso vai acontecer um dia, né? Sim. Se ele viesse com toda a sua glória naquele momento, né, na plenitude dos tempos, né, talvez nós não entenderíamos, né, o seu manifestar. Nós não entenderíamos. Como que a gente vai entender? A gente falou aqui de eternidade. Como que a gente vai entender eternidade? A melhor explicação que tem é de Agostinho, né? Quem sabe lá no... Me parece que é no livro 11 das Confissões, né? Ele vai falar que a eternidade é o presente real, né? Deus olha tudo como se fosse o presente, né? Isso é a eternidade, é o presente de fato, né? Porque o presente, como a gente entende, não existe. Cadê ele? Passou, né? Então virou passado. E o passado? Menos ainda, existe menos ainda, né? Futuro, menos ainda, né? Mas para Deus, Deus vê o tempo real, como ele é de fato. Agora, talvez respondendo um pouco melhor, a Septuaginta, quando traduziu essa ekenosen, né, ela usou uma palavra requem, né,
no hebraico, e assim, quando essa palavra é usada, ela tem esse mesmo sentido, quando ela é usada lá no Antigo Testamento, ela tem esse mesmo sentido que tem aqui em Filipenses. Se você quiser conferir, Êxodo 3:21, né, Deus não deixou que Israel saísse do Egito de mãos vazias. Né? É o mesmo sentido de kenosis. Né? Deus não permitiu ele sair de mãos vazias. E você vai mais adiante, em Êxodo 23:15, Deus não permite que ninguém chegue diante dele de mãos vazias. Né? É o mesmo sentido de kenosis. Né? Você, para chegar a Deus, você tem que ter algo a oferecer. Você tem que ter uma oferta. Você tem que ter, né, uma entrega. E como ele exige isso de nós, como ele faria diferente? Né? Como ele faria diferente? Dentro disso aí, a pergunta do Felipe, repete ela, por favor, pastor, só para a gente tentar ir numa outra linha de raciocínio do professor Joás, mas também que vá, às vezes, esclarecer. Porque Jesus teve que esvaziar da glória mesmo sendo Deus, já que ele não deixou de ser Deus. Isso, ele fez isso também para cumprir o plano da salvação, ou seja, ele fez isso por amor de nós, ou seja, para poder pagar os nossos pecados na cruz do Calvário. Em algum tempo na eternidade, Joás, vou falar assim na linguagem humana, tá? Em algum tempo na eternidade, era necessário que o Cordeiro viesse e se sacrificasse por nós. Perfeito. Sendo Deus, ele não teria condição, se ele viesse na forma de Deus, ele não teria condição de materializar essas coisas. Então houve a necessidade do Verbo se encarnar e habitar entre nós. Ele se tornou homem. Sim. Essa resposta do Léo me lembrou, né, a resposta de Gregório de Nazianzeno ao apolinarianismo, né? Aquela situação de Deus no Avatar, né? Uhum. A resposta dele foi tem a ver com redenção, né? Tem a ver com a redenção. Como ele ia nos redimir sem ser homem, né? Sim. E ele vai dizer que o Verbo só pode redimir o que ele assumiu. Se ele não assumisse completamente a nossa natureza humana, ele não teria condições de nos redimir. Tá, eu vou colaborar com um texto aqui que talvez vai servir para esclarecer. Eu gosto da Bíblia porque assim, a gente vai no Antigo Testamento, volta no Novo Testamento, vai nesse texto e vai embora. Gálatas 4, Hebreus 12. Um monte de coisa. Mas só para a questão dessa materialização aqui dessas coisas, há um texto que eu estou estudando já tem uns 4 meses já, Gênesis 5 e 6. Que quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, há uma doutrina na linha de teologia que esses filhos de Deus aqui são anjos. E nós aprendemos na Bíblia que anjos, eles são assexuais, eles não coabitam, tá? Então eu quero dizer para você o seguinte: é impossível, é praticamente impossível essa questão dessa doutrina de um anjo se materializar e coabitar com as mulheres. Isso aí, vamos falar assim, é uma doutrina fora da Bíblia, né? Então, se Deus, se o próprio Cristo, ele não tivesse encarnado, tivesse se tornado homem, não cumpriria a palavra de Deus. Sim. Não ia satisfazer a santidade de Deus e a necessidade nossa de ser humano de ser resgatado por Deus. Então ele, sendo Deus, se fez homem e nos resgatou dos nossos pecados. Gostei da expressão lá de resgate. Vamos dar uma corrida aqui, gente? Vamos. Nosso tempo está correndo. Quero mandar um abraço aí, tá? Estou recebendo mensagens aqui toda hora aqui. Irmãos lá de Crateús, do nosso Nordeste, lá do Ceará. Deus abençoe os irmãos. Irmãos também lá de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Bacana, Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe. Nós temos uma outra pergunta aqui. Jane, qual a diferença entre divindade e glória? Parece que é um negócio complexo também, né? Qual a diferença disso aqui? Divindade e glória. Muita diferença, né? Deus é quem Jesus é, né? Glória é o que ele tem, né? Então, ele é Deus. Ele não podia esvaziar de si mesmo, de ser o que ele é, né? De ser o que ele é para se tornar uma outra coisa. Não tinha como. Aí nós voltamos em Hebreus 13:8. A imutabilidade de Jesus. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele esvaziou da sua glória e não da divindade. Amém. Deus abençoe os irmãos que têm participado. Vamos lá. Nós não vamos ler esse tópico não. Nós vamos só frisar isso aqui porque o nosso tempo já está quase mandando a gente parar. Capítulo 2. Jesus, verdadeiro homem.
Então nós vamos falar dentro desse tópico aqui. Ponto 1. Jesus estava no seio do Pai. Tópico 2. Profetizado no Antigo Testamento. Tópico 3. Encarnado no Novo Testamento. Tópico 4. Nasceu na plenitude dos tempos. E vamos fechar no tópico 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Vamos só enfatizar esses tópicos aqui. Primeiro, estava no seio do Pai. Texto referência para isso aqui, João 1,18. Sim, João 1,18. É porque, como ele mesmo diz, né? Mostra-nos o Pai. Ele fala, como assim? Você está tanto tempo comigo? Quem me vê o Pai. Né? Ele e o Pai são um só. Por isso estava no seio do Pai. Eles estão na mesma harmonia, no mesmo no mesmo seguir, né? No mesmo prosseguir. Só deixar claro aí aos nossos internautas que na Bíblia, 1189 capítulos da Bíblia, 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, 31.173 versículos, não existe a palavra trindade, mas nós vemos a expressão, a ação, a atitude dos três ao mesmo tempo, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Não existe a palavra trindade, mas existe a ação, existe o movimento, existe a presença dos três, e aí a gente afirma isso aí sem sombra de dúvida. Léo, quer fechar esse tópico 1 aqui? Algum comentário? Não, tá bem explicado, né? Assim, mas só para deixar no tópico 1, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Vamos ver aqui o que gosta da Bíblia, aos tá? Hebreus, ele diz que Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Obrigado, Léo. Olha bem, tem um comentário aqui, nosso presbítero Sebastião Ferreira, nosso professor aqui também, nosso Tempo Central. Obrigado, Tião, pela participação aí. Ele comentou o seguinte: quem pecou foi um ser humano, e para resgatar o homem deveria ser um homem também. Olha que bacana, falamos isso aí no primeiro e o segundo Adão, né? Sim. Obrigado, Tião, Deus te abençoe. E a todos aí, colabora com a gente aí nos nossos comentários aí, e a gente só vai enriquecendo. Deus te abençoe, Tião, presbítero Sebastião Ferreira, nosso professor aqui no Tempo Central. Superintendente da nossa EBD. Deus te abençoe. Vamos estar juntos aí, vamos caminhar. Ponto 2, profetizado no Antigo Testamento. Isso aqui, professor, se nós for falar disso aqui, Léo, nós vamos virar o dia falando dessas profecias. Tem muita matéria, né? Tem muita. Vamos falar de alguns tópicos, por exemplo, Gênesis 3,15, a maior profecia messiânica, promessa messiânica lá no Antigo Testamento. Semente da mulher. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça das serpentes e pisará a cabeça da serpente. Tirar o poder dela, né? Tirar o poder dela. Ali já foi profetizado Jesus. Não é? E interessante que é da semente da mulher e não do homem. E a semente não é da mulher, a semente é do homem, sêmen. O sêmen. Né? Por que semente da mulher? Porque não teria envolvimento humano nisso aí. Perfeitamente. Foi concebido pelo Espírito Santo. Por isso que é o segundo Adão, né? Adão. O primeiro Adão e o segundo Adão foram gerados de Deus. Completa no que o presbítero Sebastião Ferreira falou. Assim como o primeiro Adão pecou, deveria ser um homem perfeito para vencer o pecado. Para vencer o pecado, e nos libertar e nos resgatar. Aí nós respondemos as perguntas anteriores também. Olha que coisa, se a gente fosse falar todos os textos, né? Aí tem dois, Gênesis 3,15, o primeiro livro da Bíblia, né? E Malaquias 4,2, o último livro da nossa Bíblia, né? Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo de suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros de cevadouro. O sol da justiça, né? A semente da mulher, o sol da justiça. Dessa semente até esse sol tem tanta coisa sobre Jesus, né? Já pensou se a gente tivesse tempo, né, para olhar um por um? Vamos falar só alguns. Eu sempre gosto de falar isso, que Isaías foi o maior profeta messiânico. Sim. Até mesmo pelo volume, 66 capítulos do seu livro. Interessante que ele começa falando sobre a glória do Messias. Mas no capítulo 7, versículo 14, já fala: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão Emanuel, que traduzido é Deus habita conosco, Deus habita no nosso meio. No capítulo 9, versículo 6, uma outra profecia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E a gente vai seguindo. Aí chega lá no capítulo 53, olha o sofrimento do Messias. O
Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo de uma terra dura, não tinha parecer nem formosura. Olha o texto que você falou agora mesmo, né? Sim. Né? Mas ele foi moído pelas nossas transgressões. Lá no versículo 4, 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Capítulo 60 e 61, a glória do Messias. Mas desse texto todo que eu quero ressaltar, olha o Salmo 22. Salmo 22, para mim é uma das expressões fantásticas. Um salmo que é datado há mais de 1000 anos antes de Cristo. Lê pra gente, mil anos antes de Cristo. Eu gosto da Bíblia, eu amo a Bíblia, tá, irmãos? Olha aí o que está escrito no Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Olha bem, quem falou essa expressão? Jesus na cruz do Calvário. Olha bem, o salmista falou isso há mais de 1000 anos. Olha o verso 18. Olha o 18. Repartem minhas vestes entre si, tiram sorte sobre minha vestimenta. Olha, não foi isso que aconteceu? 1000 anos antes de acontecer. Jesus nascer. Olha que interessante. Irmãos, por isso que nós estamos falando desse tempo aqui entre Gênesis e Malaquias, até o cumprimento, na plenitude dos tempos do nascimento de Jesus. Todas as profecias que foram faladas acerca de Jesus cumpriram-se fielmente, e as que ainda estão por cumprir, que é a volta dele, sim, vai acontecer. E o que nós estamos vendo aí nesse mundo atual são sinais, são trombetas da volta de Jesus. Tópico 3. Encarnado no Novo Testamento. Já respondemos isso aqui também, já falamos. Vamos seguir que o tempo não para. 4. Nasceu na plenitude dos tempos. Isso aqui é fantástico. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha bem, na plenitude dos tempos. Posso falar um negócio aqui? Plenitude dos tempos, na hora certa. Nem antes e nem depois, mas na hora certa. É o que nós vemos lá em Eclesiastes 3, né? Duas palavras, cronos e kairos. Tempo do homem e agir no tempo de Deus. Até os religiosos, né, daquela época sabiam que era aquele tempo, né? Quando o governador chama eles, que história é essa desse rei que está chegando? Um outro rei? Como assim? O rei aqui sou eu, né? Tipo assim, aí com a visita dos magos, né, que isso acontece. Aí ele chama lá os intérpretes da lei, os doutores, né, e eles vão falar, não, o tempo é esse mesmo, é agora. E você quer saber aonde? É em Belém. Né? E não é qualquer uma das três que tem agora. A Belém Efrata, quer dizer, aquela menor. E já havia sido profetizado por Jeremias. Foi profetizado lá. Eles já sabiam aonde, já sabiam que o tempo era agora, eles já sabiam de tudo. Por que não foram lá adorar? Né? Herodes ainda falou, né? Me fala onde ele está para que eu possa ir lá adorá-lo. Né? Você acha que ele ia adorar? Ele queria matá-lo, né? Mas era o que eles deviam ter feito. Era o que eles deviam ter feito. Os pastores fizeram, né? Os magos fizeram. É o que eles deviam ter feito. E não fizeram, não perderam a oportunidade. Agora, nascer na plenitude dos tempos, isso aqui é muito fantástico. Um abraço aí para os irmãos lá de Simões Filho, na Bahia. Gente, muito obrigado aí. Aos irmãos também de Taubaté, em São Paulo. Maravilha, Deus, maravilha. É isso aí, vamos conectar, vamos divulgar aí os nossos canais. Deus te abençoe, tá? Todas essas mensagens aqui, todo esse comentário, estamos ao vivo agora, mas depois isso vai para os nossos canais aí, ADEC.oficial, e os nossos canais aí no YouTube de forma individual. Então Deus abençoe você. Vamos fortalecer as nossas mídias sociais, e eu vou repetir uma frase que eu tenho falado desde quinta-feira. Os nossos templos estão fechados, mas a igreja não. Tá? A igreja sou eu, a igreja é você. Então vamos propagar aí a palavra de Deus. Tem uma pergunta aqui da Nayara Queiroz. Abraço, Nayara, Deus te abençoe. Jesus é Deus ou ele é filho de Deus? As duas coisas. As duas coisas ao mesmo tempo. É Deus, ele é Deus porque ele é a palavra, ele é o Logos. E é filho de Deus a partir do momento que ele foi gerado como homem e nascido de mulher. Perfeito. Ok? Pois é. É por isso essa que Maria Maria dúvida, é né? mãe de Deus, sim. Né? Claro que sim. É mãe de Deus. Deus homem. Sim. Deus homem. Deus homem. Se a gente fosse falar agraciada, né? A gente não vai falar isso, mas se fosse falar de uma mitologia, nós vamos ver isso aí espalhado por um monte de coisa, principalmente a mitologia grega, tá? Não é o nosso caso, nós estamos falando de Bíblia, tá, gente? Não estamos falando de mitologia, não. Mas isso aqui é real. Vamos lá, ponto 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo.
O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Está lá em Lucas 3:23. Então é o seguinte, o verbo de Deus, o verbo se encarnou e habitou entre nós. Nascido de mulher, nasceu sobre a jurisdição de Roma, nasceu debaixo da lei, sendo filho de Davi, filho de Abraão, uma promessa que havia sido feita por Deus há muitos anos atrás. Ou seja, não há dúvida nisso aqui. A humanidade, a nacionalidade, tá? E a existência de Jesus e a habitação dele em nosso meio. Aqui nesse tópico 5, pastor, só para enriquecer a nossa aula, Jesus nasceu da carne, fruto das gerações de Abraão e de Davi, que é o que está aqui na nossa lição. E é importante, e ele se preparou 30 anos para o ministério. Aí é muito importante, desde criança ele pregava nas sinagogas, o tempo todo ele se preparou para o ministério que durou aproximadamente 3 anos. E às vezes muitas das pessoas hoje que estão nos templos, estão nos ministérios, querem se preparar pouco e já estar apto para algo. Então fica aqui uma orientação para que cada vez mais nós nos preparemos para fazer as coisas do Senhor. Outra coisa interessante é que Moisés foi criado no palácio. E o seu ministério foi exercido aonde? No deserto. E José já foi ao contrário. José foi criado no deserto e depois o ministério dele foi exercido no palácio. Ele foi o segundo homem do governo. Então, é assim que são as coisas do Senhor, né? Confunde os sábios para poder mostrar que o tempo é do Senhor, o tempo de esperar e o tempo de fazer. E nenhum deles, nem Moisés nem José, quando estavam durante aquele momento, já saberia o que iria acontecer, mas eles esperavam nas promessas. Interessante isso, e tem a ver com o ponto que nós acabamos de falar, né, da plenitude dos tempos, porque Deus usa as situações, né, o tempo, tudo que está acontecendo, Deus usa essas coisas para o bem daqueles que o amam. Né? Sim. Moisés e José são prova disso. E Jesus, por ele vir na plenitude dos tempos, é prova disso. Porque, olha para você ver, Israel, né, espalhou sinagogas pelo mundo, né, naquele período interbíblico, né, com aquele fervor religioso dos macabeus, né, ele espalhou sinagogas por tudo que é canto, né, fez prosélitos ao judaísmo em tudo que é lugar, até na África. Né, depois a Grécia, né, veio o governo da Grécia, e eles espalharam a sua filosofia, o seu idioma pelo mundo. Né? Então o mundo agora tem judeus em todo canto, tem o mesmo idioma sendo falado em todo canto. Aí vem o Império Romano, constrói estradas para tudo que é lado, né? Tem um governo sólido, né? Uma forma de governo que nós imitamos até hoje, e Deus usa isso tudo para que o Evangelho, a boa notícia, a verdade, seja espalhada pelo mundo. É muito mais fácil espalhar a verdade com uma língua, é muito mais fácil espalhar a verdade com estradas para tudo que é canto. Né? Sim. Eu vou até fazer uma colocação disso que você falou aí. Nós vamos ver Paulo falando isso em uma das suas epístolas, que Paulo teve a oportunidade de pregar para a guarda pretoriana, era a guarda de alto escalão do governo. Olha bem o que o Evangelho proporcionou e o que o Império Romano proporcionou para a pregação do Evangelho. As estradas principais pavimentadas, legiões de soldados para tudo quanto é lado, ou seja, uma segurança e até mesmo. E outra coisa que quase ninguém fala, a perseguição à igreja, isso trouxe um avanço na pregação do Evangelho fantástico. Por quê? À medida que ia perseguido, os irmãos tinham que sair de Jerusalém e se cumpriu que a palavra de Jesus em Atos 1:8. E ser-me-eis testemunho tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, não seria esse lugar, então, não seria coincidência, é uma providência. Vamos lá, vamos seguir aí, nosso capítulo 3 agora, Jesus, o homem perfeito.
Olha bem, nós queremos mandar um abraço aí pra galerinha aí do Elo, tá? Ligada com nós aí, o Ministério Elo aqui do Tempo Central. Deus abençoe a todos vocês aí. E eu tenho aqui um comentário também do evangelista Esdras Ferreira. Abraço, evangelista Esdras, Deus te abençoe, é amigo nosso, está ligado aí conosco também. Ele comentou o seguinte: divindade é essência e caráter de Deus ser eternamente Deus. E glória são as multiformas de Deus se manifestar através dos seus atributos. Perfeito, né? Perfeito. Esdras é um teólogo e tanto, né? Deus te abençoe, Esdras. Abraço aí, meu amigo. O presbítero Monjão mandou uma mensagem aqui para nós. Nós estamos conectados aqui. Ele e toda a família assistindo o nosso programa aí. Deus abençoe vocês. Logo à noite, aproveitando aqui um pequeno intervalo aqui, logo à noite, a partir das 19 horas, nosso culto será transmitido novamente nesse canal. E nosso pastor presidente, pastor Eliseu Ferreira Coelho, tem uma mensagem de Deus a todos nós. Então nós queremos convidar você para logo mais às 19 horas estar conectados, tá? E receber a palavra de Deus, ok? Um momento de cuidado, mas um momento também de pregação da palavra de Deus. Vamos lá. Capítulo 3, o homem perfeito. Então no capítulo 2, só recapitulando aí, nós falamos do verdadeiro homem no capítulo 2. Capítulo 1, o verdadeiro Deus, né? Sim. Nós estamos falando de Jesus, o verdadeiro Deus. No capítulo 2, Jesus, o verdadeiro homem. E agora nós vamos falar no capítulo 3, Jesus, o homem perfeito. Só dar uma recapitulada aqui na lição anterior, que a lição anterior falou do homem do pecado, falou do anticristo. Sim. Na lição passada, na lição 11. E agora nós estamos falando de Jesus, o homem perfeito. O que já destruiu uma vez e vai destruir novamente aí no final da grande tribulação. Isso é escatologia e numa oportunidade nós falaremos sobre isso. Nesse capítulo 3 nós temos aí 3 subtópicos também. Primeiro, a humanidade de Jesus. Segundo, Jesus, o último Adão. E terceiro, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Olha bem, não está sujeito. Ele nasceu nesse mundo, foi gerado pelo Espírito Santo, mas viveu sob a pressão do pecado também, como todos nós vivemos. Só com um detalhe, ele não pecou. Muito cuidado com essa expressão aí, né? Não estava sujeito ao pecado original e ao experimental. Pelo menos na revista de Mestres, é a 3ª vez que ela aparece. Ela vai aparecer mais 2 vezes. Eu não sei porquê. Eu acho que passou batido aí na correção lá na CPAD. Eu duvido que seja o Claudionor de Andrade que escreveu isso, porque isso é uma heresia, né? É uma heresia. Não pode estar uma heresia no comentário do mestre que é o Claudionor de Andrade, né? Então, alguma coisa aconteceu lá na edição. Passou, né? Batido. Que passou batido isso aí. Porque isso aqui vai de encontro a doutrinas fundamentais até da igreja universal, né? Da igreja de Deus verdadeira. E dá base para o gnosticismo também. Se você for para teologia, você faz uma pesquisa, dá um Google aí, união hipostática do Redentor, né? Você vai entender melhor como que funciona essas 2 naturezas. Elas se comunicam, né? Mas elas não se conflitam, né? Elas não se dividem. Jesus é Deus e Jesus é homem. Não tem, é difícil da gente entender, é difícil. Mas dá para entender. Porque até pouco tempo a gente não tinha paralelos para comparar, né? Algo desse tipo. Como é que uma pessoa, que é um sujeito, tem 2 naturezas? E essas naturezas não entram em conflito em momento nenhum? Como é que ele faz? Uma hora ele usa a natureza humana, outra hora ele usa a natureza divina? Não é assim que funciona, né? Procura lá a união hipostática, né? Talvez, se você quiser aprofundar mais, communicatio idiomatum, né? São termos teológicos, aí, termos técnicos, mas se você der um Google, você vai entender o que é isso, essas 2 naturezas, como elas funcionam, porque a gente não tem tempo de explicar, né? Como elas funcionam e como isso ocorre, né? Verdade. Olha bem, queremos mandar um abraço ao pastor Nilson Viana, pastor de uma das nossas igrejas aqui no campo de Caratinga. Pastor,
Caputira, Deus te abençoe, pastor. Os irmãos lá de Caputira ligados aqui no nosso programa. E ele me escreveu aqui falando que o programa está uma bênção. Deus te abençoe, pastor. Pastor, eu tô lembrando de... Fica à vontade. Que eu falei que não tem paralelos, não tinha paralelos até pouco tempo, né? Do século XX isso mudou. Com a física quântica, né? Quântico hoje está na moda, né? Mas isso aqui é uma informação correta, né? Nós temos um paralelo disso, de duas naturezas numa pessoa só. Talvez o paralelo mais próximo que a gente tem são os elétrons. Os elétrons, eles têm duas naturezas manifestas no mesmo elétron, né? Ora ele é partícula, né? Ora ele é partícula, portanto ele é sólido, e ora ele é onda, né? Então, uma coisa tem duas naturezas, né? É isso que Jesus é. Jesus é Deus e Jesus é homem, né? Ele é Deus homem, ele tem a natureza divina e ele tem a natureza humana, na sua plenitude, todas as duas, né? É complicado, mas dá para entender um pouco. Verdade. Olha bem, talvez você está estranhando eu estar mexendo no celular aqui, mas a gente está respondendo algumas perguntas e interagindo, e aqui vai dicionário, vai mais um monte de coisa, tá? Um abraço aí, viu, Bel, do Elo. Deus te abençoe. Vai entender o recado aí, tá bom? Vamos lá. Mandar um abraço também para os irmãos de todas as congregações. Os nossos cumprimentos aí, as saudações dos nossos irmãos que estão conectados conosco aí. Deus abençoe vocês. Logo à noite tem mais, tá? Às 19 horas. Ponto 2 aí, nós falamos sobre o ponto 1, a humanidade de Jesus. Joás fechou muito bacana aí. Ponto 2, Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, o último triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos redimidos. Olha bem, a resposta está em Cristo. Cristo. O plano de salvação é fantástico. Deus não criou isso à toa. A queda do homem não pegou Deus de surpresa, de forma alguma. Na sua presciência, na sua onisciência, Deus já sabia de todas as coisas e já havia um plano traçado antes da fundação do mundo. Isso é fantástico sobre os atributos de Deus, né? Bom, comentando esse tópico 2 aqui do capítulo 3, essa primeira parte é fantástica, né? O primeiro Adão fracassou aonde? No Éden. O primeiro Adão. Já o último Adão, que é Jesus, triunfou no deserto. Então isso realmente é impactante da gente frisar. E o seguinte, é importante colocar também que não é o ambiente que a pessoa vive que faz dela uma pessoa correta, que vence ou que não vence. É o quê? É a disposição dela no coração. E aí a gente vê eu fiz uma anotação aqui do profeta Daniel. Daniel foi levado cativo ainda jovem lá para a Babilônia, né? E ele se manteve fiel o tempo todo. Em Daniel 1:8, ele não quis se contaminar com as iguarias do rei. Então, em todos os momentos, o que manteve Daniel firme foi o quê? Foi a disposição com que Daniel tinha no seu coração em se conservar santo, separado. Então, de repente, você que está nos assistindo agora, está na faculdade. A faculdade, ela pode ser um ambiente que vá fazer com que a pessoa possa se desviar dos caminhos do Senhor. Mas a mesma faculdade, ela pode ser um ambiente ao qual você pode ser um instrumento de Deus, fazer um grupo de oração. Então, não é um ambiente que vai fazer com que você tome decisões que não agradam ao Senhor, e sim a sua disposição no seu coração de ter aceitado o Senhor Jesus como Salvador. E aí lembrando que Jesus só é Salvador daquele a qual Ele é Senhor. Então nós precisamos de deixar com que o Senhor controle as nossas vidas e que Ele realmente seja Senhor, que a vontade dEle prevaleça acima da nossa. Deixa eu destacar uma coisa que você falou que é muito interessante, Léo, porque tem muita gente que pensa assim,
é o ambiente que vai corromper. Não. O que corrompe é quem está num ambiente que já está corrompido. Tá? O ambiente pode corromper? Pode, são influências. Sim. Por exemplo, se eu andar com pessoas que só falam mentira, vai chegar um ponto que eu vou falar mentira. Se eu andar com pessoas que gostam de ficar trazendo notícias ruins, vai chegar um tempo que eu vou só falar de notícia ruim. Mas se eu andar com pessoas boas, a tendência de eu melhorar é muito grande. Perfeito. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma concepção muito, vamos dizer assim, vulgar. Fala assim, a faculdade vai corromper. Não, eu passei pela faculdade. E foram 6 anos que eu fiz uma graduação. Mandar um abraço aí pro professor Zé Carlos, professor Pedro e tantos outros aí, Ana Paula e muitos outros professores aí que foram os nossos mestres. E depois mais uma pós-graduação. E nós estamos aqui. Firmes. Então assim, Glória a Deus. saímos de lá, deixamos muitos irmãos em Cristo, muitas pessoas que hoje professam de Jesus e por aí vai. Então assim, é bom a gente lembrar disso. É bom a gente lembrar. Então assim, tem um filósofo aí, um pesquisador muito bacana na atualidade, gosto de ler sobre ele, falo muitas coisas, é o Mário Sérgio Cortella. Ele falou um negócio muito interessante recente agora. Ele falou o seguinte: a ocasião não forma o ladrão, a ocasião só desperta o ladrão que já está lá. Sim, perfeito. Então, é assim, o coração que manda, é o entendimento. Isso tem a ver com o quê? Com relacionamento, com caráter. Então, Ao qual Cristo pode transformar. exatamente, o nosso caráter, Somente Jesus. ele não pode, ele deve ser transformado por Cristo. Se não houver essa transformação, não há como falar de evangelho. Declarações do tipo, Jesus te entende. Ele pecaria se ele tivesse no seu lugar também. Se ele tivesse lá no Éden, ele teria pecado também. Declarações desse tipo é de gente, me falta adjetivos, né? Mas não é de gente séria. Verdade. Né? Sim. Que lê Bíblia de E verdade. ainda assim, para ilustrar dentro da própria Bíblia, 2 casos extremamente conhecidos, que é a história de Davi e a história de José quanto à tentação carnal. Né? José foi tentado dentro da própria casa de Potifar pela esposa de Potifar. E ele fez o quê? Ele falou, não pecarei contra o meu Senhor e o meu Deus. Já Davi era rei, José era escravo e não caiu na tentação. Davi, por outro lado, já era Deus, era rei, perdão, e pecou fora da casa. Ou seja, ele caiu no pecado do adultério. Tinha todas as condições Tinha para não todas pecar, as condições para não pecar, porque era um rei e conhecia, tinha intimidade, experiência com o Senhor, e mesmo assim ele pecou. E aí o único pecado e aí Paulo diz para nós na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, fugir da prostituição. Olha, todas as condições para não pecar no quesito que ele pecou. Que ele pecou. Tá, não estou falando que ele não era um super-homem, não é isso não, perfeito, tá? exato. Davi não. Ele era rei, ele estava na casa dele e viu uma pessoa ali que ele não era nem para ter tocado. Então assim, ele poderia ter evitado isso aí. E na primeira epístola de João, João diz o quê? Quem é nascido de Deus não vive pecando. Ou seja, aqueles que nasceram de Deus não vivem mais pecando. Agora, por outro lado, não quer dizer que não peca. Por outro lado, tem pessoas que têm prazer no pecado, ou seja, gostam de pecar. O problema, a diferença do cristão que entrega a vida a Jesus é que quando ele peca, ele é incomodado pelo Espírito Santo a poder fazer o conserto e o pedido de perdão. Então deixa eu só resumir isso aqui para a gente encerrar essa parte aqui. João escreveu assim: aquele que vive no pecado não é de Deus. Não é de Deus. O que é isso, viver no pecado? É ter consciência do pecado e fazer conscientemente. Perfeito. Tem muita coisa que a gente faz voluntário, né? ser escravo do pecado. Agora, nós pecamos? Claro que pecamos. Mas nós temos a consciência assim, eu pequei, eu preciso de perdão. O pecado não tem mais domínio Não sobre tem nós. domínio sobre não nós. tem domínio. É Então isso é verdade. diferente. Vamos lá. Uma participação novamente do nosso presbítero Sebastião Ferreira, nosso superintendente da EBD aqui no Tempo Central. A união hipostática é um termo usado para descrever como Deus Filho, Jesus Cristo, tomou para si a natureza humana, ao mesmo tempo permanecendo 100% Deus. Fantástica participação. Deus te abençoe, Tião. E uma pergunta agora, nosso diácono Rogério Bento. Um abraço aí ao Rogério e toda a família Gama. Deus abençoe a todos vocês aí. Irmãos, aprendemos de 2 naturezas de Jesus, a divindade e a humanidade. As naturezas permanecem até hoje? Claro. Então tá bom. Tem um homem sentado no trono do lado de Deus. A lição traz a natureza humana como presente até hoje, porém humanamente ele foi crucificado.
Então a pergunta é, a natureza permanece até hoje? Sem dúvida. E interessante, Léo, por favor, abra sua Bíblia. Eu poderia falar de cor aqui, mas só para gente, a gente falar. Há uma profecia no Antigo Testamento, Zacarias 13, 6. 6 ou 12, 10. Não, 13. Zacarias 13, 6. Há uma profecia no Antigo Testamento de Zacarias, e eu quero fechar esse tópico aqui respondendo essa pergunta do Rogério também. Depois, se vocês quiserem comentar, fica à vontade. E nós estamos caminhando para o nosso final. Já temos aí quase 1 hora de comentário e estamos caminhando aí para concluir a nossa lição. Apesar de termos vários comentários aqui para seguir, né? Mas vamos respeitar o tempo também. Se alguém, Zacarias 13, Zacarias capítulo 13, verso 6. Isso. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Olha bem, essa profecia aí, de Zacarias 13, 6, vai se cumprir quando Jesus descer sobre o Monte das Oliveiras no final da grande tribulação. Vamos falar um pouquinho disso aqui. A igreja arrebatada começa a grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de uma perseguição terrível. No final dos segundos 3 anos e meio, Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras. Quando Jesus descer sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai se fender de alto a baixo, vai sair água dali, vai jorrar e vai cair lá no Mar Morto, vai dar vida ao Mar Morto. É uma profecia também que já está lá há muito tempo. Quando isso acontecer, a nação de Israel vai olhar para ele e falar assim, peraí, que feridas são essas nas suas mãos? Eles vão reconhecer que os seus pais crucificaram Jesus e eles vão lembrar dessa profecia. E eles vão crer no Messias que foi enviado há muito tempo atrás. Então, Rogério, respondendo a sua pergunta, tá aí. A única coisa que está no céu que foi feita por mãos de homens é as marcas do cravo na mão de Jesus. Isso cai na união hipostática que a gente falava, né? Ele continua 100% homem, 100% Deus, né? Tem um homem sentado no trono do lado do Pai, né? E esse homem ele é eterno, esse homem ele tem todo o poder ainda, esse homem ele sabe todas as coisas ainda, ele está em todo lugar ainda, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Mas é um homem, só que é Deus homem, né? Então as duas naturezas não entram em choque, não se confundem. E um corpo glorificado não semelhante a esse nosso. Quando ele ressuscitou, ele recebe um corpo glorificado, mas ressuscitou num corpo glorificado, humano, tá? E ele está convidando para que as pessoas venham até ele, no sentido de que agora as pessoas têm que tomar a decisão de ir a Jesus. É o que fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que esteja sentado junto de mim na casa de meu Pai. Ou seja, Jesus está nos chamando. Qual porta? A porta do coração. Então é apenas a gente abrir e deixar ele fazer morada para que nós tenhamos o que ele nos promete aqui na terra, que é a paz. Que é a paz. Não promete vida fácil. Pelo contrário, ele fala que nós teremos tribulação. E esse é o verdadeiro evangelho, o verdadeiro da cruz. Olha bem, o evangelho da cruz. E é fantástico. Se a gente for falar aqui, não vamos virar o dia aqui, né? A gente O empolga nosso falando da tempo- Bíblia, isso é bom. Quero mandar um abraço aqui para a família do irmão Geazi, tá? Lá, toda a congregação de Santa Rita de Minas, as congregações lá do Retiro, Maria Calais, todas Só as gente congregações. Só gente boa, né? A Cefra está conectada aqui e mandou pra gente aqui um alô. Deus abençoe a irmã Alda, toda a família aí, tá? Tia todo mundo aí. Mandar um abraço também para Carol, Priscila, Jane e a Bárbara. Os irmãos estão conectados aí no nosso programa aí. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Muita gente que tá ligada aí, tá, irmãos? Muita gente. Deus abençoe a todos vocês aí. A Carol tá ligada? Carol ligada. Isso é bom, isso é bom. Minha família também tá ligada lá, tá, Jorge? Todos nós. A Lília também tá acesa lá. Deus abençoe os irmãos. Só lembrando mais uma vez que hoje às 19 horas, uma palavra de Deus através do nosso pastor presidente, pastor Eliseu Ferreira Coelho. Então, às 19 horas estaremos aqui no nosso culto online da Assembleia de Deus Tempo Central, Ministério de Caratinga, e nós queremos convidar vocês a estar conectados a receber uma palavra de Deus, um louvor que vai aí ao coração de Deus, tá? E vai nos levar à presença do Senhor, tá bom? Vamos lá. Ponto 3 aqui, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual a nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original. De novo, ele vem com esse negócio aí, né?
Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Olha bem, tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. E não só era, ele é. Amém. Quem sabe, pastor, seria interessante a gente pontuar algumas heresias, né? Talvez eu não consegui identificar qual é essa, mas é uma dessas três que a gente pode falar aqui, né? De Apolinário a gente já falou, né? Duas naturezas. Jesus tem duas naturezas, humana e divina. Quando ele encarnou, a natureza divina suprimiu a natureza humana. Então o corpo, a única coisa que ele aproveitou do homem foi o corpo, né? Um avatar, uma marionete, né? Foi combatido logo no começo, né? Um padre cheio do Espírito Santo lá, né? O Gregório, né? E combateu, né? O verbo não pode redimir o que ele não assumir, né? Então já foi refutado logo no começo. Além de Apolinário, logo depois veio Nestório. Nestório foi um pouco mais complexo. Ele falou, não, tem duas naturezas. Natureza humana, natureza divina. Dentro de uma pessoa, né? O que acontece? Essas duas naturezas, elas não se comunicam. O homem é homem e o Deus é Deus. Alguns momentos ele vai usar só a natureza humana. Outros momentos ele vai usar só a natureza divina. Foi combatido logo no começo também, né? Eu tenho até uma citação aqui que eu podia ler, né? Definição de Calcedônia, no ano 451. Né? Entre outras coisas, né, ele vai falar dessa união hipostática, né, do Redentor, e ele vai dizer que essas duas naturezas são inconfundíveis, imutáveis, conseparáveis e indivisíveis, né? Não tem uma natureza aqui e outra ali. As duas estão unidas em uma natureza só, né? Não em uma natureza só. As duas estão em plena harmonia numa pessoa só. É isso, né? Depois de Nestório veio uma pior, que é Eutico, né? Eutico, ele disse, não, tem duas naturezas, a humana e a divina. Quando ele encarnou, essas duas naturezas se fundiram em uma natureza nova. Aí piorou a coisa, né? Então eu não consegui identificar aqui qual dessas três mas que a heresia Jesus jamais esteve sujeito ao pecado. Mas se ele não tivesse sujeito ao pecado, ele não podia me redimir. Ele só redime o que ele assume, né? Se ele não assumisse 100% a minha natureza humana, ele não podia me redimir como humano. Ele não pecou, ele só não mas pecou. Ele viveu num mundo de pecado. Não pecou, mas ele foi pecado em tudo, está escrito isso. Ele foi tentado em tudo, foi tentado em tudo, desculpa. Né? Foi tentado em tudo, porém sem pecar. Está escrito isso. Né? Então, Bíblia, nós estamos falando de Bíblia, e ele estava sujeito a tudo que a gente está sujeito. Né? Ele foi tentado pelo menos nos 3 pecados que todos nós somos tentados lá no deserto. Então tá bom, Joás, por falar de tentação, Léo, tem muitas vezes que a gente está encerrando aqui, tá? Tem muitas vezes que a gente muitas vezes a gente lê um texto e não interpreta, não faz uma exegese, não tem uma hermenêutica bacana desse texto. Em Mateus capítulo 4, eu vi o pastor João de Deus falando sobre isso. Já tem uns 15 anos mais ou menos isso, tá? Mas eu não esqueci, está anotado da minha Bíblia. Um abraço aí, pastor João de Deus, toda a família, Manhebe, Adriano, e todo mundo aí da família. Marquinhos e todo mundo aí. Mas eu vi o pastor João de Deus falar sobre Mateus capítulo 4, que Jesus foi tentado nas 3 esferas. Sim. Corpo, alma e espírito. No corpo ele foi tentado quando ele teve fome. Na alma ele foi tentado quando Satanás falou, pula daqui para baixo, rapaz, está escrito. E no espírito ele foi tentado, prostra aqui e me adora. Prostra aqui e me adora. Olha bem, ele foi tentado nas 3 esferas. Aí vem a pergunta, ele pecou? Eu já respondo, não. Não pecou. Então nós não podemos cair numa tentação dessa aqui, cair numa heresia, falar que ele não estava sujeito. Não é isso. Ele viveu num mundo de pecado, mas ele não pecou. Aqui vale o texto de Colossenses 2, 8 e 9, né? Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize e vos engane com filosofias enganosas que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então pronto, fechou. Não tem nem mais comentários, isso aqui é Bíblia. Olha bem, Paulo César, que é um dos professores aqui do Elo, do nosso Tempo Central aqui. Sim. Obrigado, Paulo. Você está aí conectado e mandando aqui uns feedback bacana aqui. Quando Jesus aparece a Tomé, também é demonstrado como ele permanece sendo homem e Deus.
Ele apareceu, toca aqui na minha mão. Toca aqui. Toca aqui do meu lado. Então pronto, obrigado, Paulo, Deus te abençoe, tá? Um abraço aí aos irmãos da congregação lá de Criciúma, presbítero Oswaldo, meu cunhado aí, Enoque, Elaine, Sam, que Deus abençoe a todos vocês, estão ligados e conectados aqui. Deus abençoe a todos vocês. Estamos recebendo muita coisa bacana aqui nos nossos comentários. Mais um comentário aqui, Léo, Joás? Pastor, só para dentro ainda do que o senhor falou, dentro de Mateus 4, Fica à dentro vontade. da tentação do Senhor no deserto, eu queria levar os irmãos aqui na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15 em diante, é muito conhecido, e diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, a concupiscência da carne, a gente pode levar, fazendo uma analogia até com Mateus capítulo 4, né, da tentação do Senhor no deserto, que tem aí nós vamos ver o que está lá em Gálatas capítulo 5, né, que aqueles que andarem em espírito não estão sujeitos às obras da carne. Não é verdade? A concupiscência dos olhos, né? Aquilo que nós estamos, que é o desejo ardente. Concupiscência, só para aqueles que estão nos assistindo, é um desejo forte de acontecer. Nós temos lá o Salmo 101, versículo 3, né? E a soberba da vida, né? A soberba da vida nós podemos remeter em Mateus 6,33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo na Bíblia se encaixa, tudo na Bíblia fecha. Por isso que Jesus foi tentado, mas não teve pecado. Deixa eu só falar um negócio bacana aqui, a gente encerra essa parte aqui, só para a gente finalizar aqui com a nossa conclusão. Jesus foi tão tentado e tão perseguido pelas pessoas que estavam aí no seu tempo. Uma vez pegaram uma mulher no ato do adultério. Está lá em João capítulo 8, né? Isso mesmo? 4. João 4, 32 ou João 8? João 8. Está lá em João 8. Está lá em João capítulo 8. Pegaram a mulher no ato do adultério. Beleza. Quando deve essa mulher lá, Jesus estava conversando com as pessoas que estavam em volta, abaixado assim na terra, escrevendo no chão. João 4. Beleza. Quando Jesus estava escrevendo, as pessoas chegaram até ele, os fariseus, os mestres e tal, falaram assim: Senhor, nós pegamos essa mulher no ato do adultério. O Senhor está pregando sobre amor, mas a lei de Moisés manda apedrejar. E aí, o que nós vamos fazer? Olha que perturbação. Isso aqui é uma afronta maior do que essa. Claro que isso tinha um cunho espiritual. E aí Jesus continuou escrevendo e eles insistiram. Aí um dado momento Jesus se ergueu e falou assim: olha, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Foi saindo do maior para o menor. Por que eles queriam fazer isso com Jesus? Isso é uma espécie de tentação. Olha a maldade dos homens. Se ele fala que era para não apedrejar, que ele estava aplicando o amor àquela mulher, eles iriam falar assim: mas o senhor não falou que veio cumprir a lei e os profetas? Se ele fala para apedrejar, os fariseus, os escribas também iam falar assim: mas o senhor não falou que veio pregar amor? Afinal de contas, olha só, o que isso é? É amor ou cumprir a lei e tal? Então Jesus falou assim: ó, quem não tiver pecado seja o primeiro a tirar a pedra. Saiu um por um. Aí depois ficou só ele e a mulher. E então ele falou à mulher: cadê os teus acusadores? Senhor, não estão aqui, foi tudo embora. O que Jesus falou com ela? Vai e não peques mais. Pronto, resolveu o problema. Jesus é amor. Mas também ela abomina o pecado. E abomina o pecado. Né? Mas essa foi uma forma de amor com essa mulher. Sim. Né, de demonstrar isso. Podia ler mais um texto para fechar isso aí, né, essa ideia, né, para não ficar dúvida que isso que nós apontamos como heresia é heresia mesmo, né, Hebreus 4, porque eu falei que está escrito, mas eu não disse aonde, eu vou ler então, Hebreus 4, vou ler o contexto. Leia, professor. Do 14 ao 16, né? Tendo, portanto, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a fé que professamos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes um que passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. A King James vai falar antes um que, semelhante a nós, passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Aproximemos, portanto,
com toda confiança no trono da graça, a fim de recebermos misericórdias, alcançarmos graças para socorro em momento de necessidade. Nós estamos falando de quê aí, professor? Do Deus homem que está sentado no trono, E que qual a foi referência? homem igual a nós. E qual a né? referência aí? Hebreus 4, Bíblia, não é? 15. Então eu vou falar para você, irmão, para todos os irmãos que estão aí, os nossos internautas. Paulo falou isso aos Gálatas: se descer até um anjo do céu e anunciar um outro evangelho, além desse que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Tudo que fugiu da Bíblia não provém de Deus. É heresia, é uma citação humana, e a sabedoria humana, ela pode ser algumas vezes até diabólica, tá? Essa sabedoria que não provém de Deus. Muito cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Abraço, Aristóteles, essa frase é sua, tá? Você que fala direto. Conclusão: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estrutura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Eu até acrescentaria, Aleluia. de Deus. Glória a Deus. Um comentário? Amém. Então tá ótimo. Ok? Irmãos, nós queremos agradecer a vocês por essa companhia, esse tempo que estivemos juntos aí. Logo à noite, às 19 horas, grande culto de pregação da Palavra de Deus, louvor e pregação. Nosso pastor presidente Eliseu Coelho estará trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração, para o nosso coração. Estaremos juntos aqui novamente. Terça-feira falaremos numa palavra maravilhosa, estudo da Palavra de Deus. Então já fica aqui o nosso convite a você para hoje à noite, às 19 horas, e terça-feira também, a partir das 19 horas, onde estaremos aqui falando da Palavra de Deus. Siga-nos nos nossos canais, tá? O Facebook, adec.oficial, Instagram, adec.oficial, e o nosso canal no YouTube, tanto o canal da igreja como os nossos canais aqui de forma particular. Siga-nos lá, deixe o seu like, deixe os seus comentários e estaremos juntos falando da Palavra de Deus. Deus te abençoe, até a próxima oportunidade, que será logo às 19 horas, isso é, se Jesus não tiver voltado até lá. Vamos orar, agradecendo a Deus. Léo, por favor, ore conosco. Senhor Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, em primeiro lugar, Pai, para Te exaltar, Te engrandecer e agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, fez e ainda fará na vida de cada um de nós. Nós Te pedimos, Senhor, pelo sangue do Senhor, pelo nome do Senhor, que nos dê, Senhor, discernimento, sabedoria, para termos, Pai, uma vida pautada na Tua Palavra, que através, Pai, do ensinamento, do conhecimento da Tua Palavra, nós possamos ser transformados a cada dia, e que o Senhor possa, Pai, pela Tua misericórdia, nos orientar, nos guiar e nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Abençoa, Pai, esta nação, abençoa este planeta, que tudo que tem acontecido agora, Senhor, é um sinal da volta do Senhor, mas que o Senhor nos proteja, nos abençoe e nos blinde, nos guarde de todo o mal. Te pedimos tudo isso, Senhor, no glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, professor Joás. Obrigado, Diácono Léo, por essa companhia maravilhosa. Obrigado aqui ao Claudinei, nosso abraço aí ao Moisés, suporte aqui, as meninas aí, Daiane e Amanda. Obrigado a todos vocês que participaram, aos nossos diáconos que estão aqui na retaguarda, a todo o trabalho da igreja. O momento é um momento de crise, tá? Nós estamos falando na área de saúde, mas eu quero só te lembrar, o mundo está num colapso, o mundo está em crise, mas o céu não está em crise. Confie no Senhor, descanse nele. A graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês que nos acompanharam até esse momento. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Até breve.